Boa noite, igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, não perca essa atmosfera da presença de Deus neste lugar, que você possa manter esse espírito de adoração, que é onde você vai poder receber mais de Deus, amém? Nós estamos nesta minissérie a respeito do Espírito Santo. Se por acaso você não pôde estar na semana passada aqui na igreja, no nosso aplicativo você pode ouvir a mensagem da semana passada. Também na semana passada nós iniciamos um devocional. Se você não está, ou se você não entrou ainda nesse devocional, entre, está lá no nosso aplicativo, tem lá uma postagem explicando certinho como fazer, como entrar, como usufruir disso que você tem disponível para a sua vida, amém? Vamos usar a tecnologia que está disponível para nós hoje, né? Para sermos abençoados também por Deus. A mensagem de hoje tem como título 3 níveis de relacionamento. E talvez você já tenha se perguntado em algum momento da sua vida, por que algumas pessoas tem mais intimidade com Deus do que as outras. Talvez você olhe assim e você ache, poxa, eu queria ter tanta intimidade com Deus quanto o fulano. Talvez você sinta que você não está num nível de intimidade com Deus quanto você gostaria de estar. Talvez você ache, será que Deus tem filhos favoritos? Será que Deus tem filhos prediletos, né? Às vezes os pais aqui na terra têm filhos prediletos, né? Mas a verdade da palavra de Deus é que Deus não tem filhos favoritos, amém? Percebe essa verdade na sua vida? A palavra de Deus em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Se eu falasse capítulo 34 de Atos, alguém ia me corrigir, né? Porque não tem, né? Amém? Vou mandar vocês estudarem no próximo culto. Diz assim, aí Pedro, falando, essas palavras, ele fala assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, Deus, Ele ama a todos aqueles que o temem, que o recebem, Ele aceita todas as pessoas sem distinção, E nessa noite, eu e o Espírito Santo, estou junto com Ele aqui, amém? Nós queremos juntos te levar a desejar um nível mais elevado, diga mais elevado, um nível mais elevado de relacionamento com Deus. Mergulhar num relacionamento mais profundo do que você tenha hoje, e almejar um nível de relacionamento final, que é o que nós vamos conversar, nesses 3 níveis de relacionamento, amém? Você não pode só desejar, você vai sim alcançar em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, amém? Porque Ele quer ter um nível mais alto de relacionamento com cada um de nós. O Espírito Santo quer isso. Se você estiver com a sua Bíblia, aí abra ela em Mateus, no capítulo 15. Mateus é o primeiro evangelho, início do Novo Testamento, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9, eu vou fazer alguns comentários durante a leitura. Aqui Jesus está aí repreendendo alguns religiosos que estavam ali conversando com ele, E ele diz ali no versículo 6 a seguir, ele diz assim: assim por causa da sua tradição. Tradição são regras passadas pelos antepassados, é passado de pessoa a pessoa, isso é uma tradição, amém? Diz assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Olha que interessante isso aí, anulam a palavra de Deus por causa da tradição, percebe isso no texto? Retira a força, a autoridade da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, amém? Mas se nós
por causa da tradição, ali falando dos fariseus, né? Algumas coisas que eles faziam anulavam o efeito da palavra de Deus sobre a vida deles. E Jesus continua dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É bem provável que aqueles homens ali, aqueles fariseus, eles tinham a intenção de agradar a Deus, não é verdade? A pessoa, ela está buscando a Deus, mas quando nós buscamos a Deus, às vezes da maneira errada, nós nos colocamos numa situação como esses caras ali. Eles haviam permitido que tradições na vida deles tivessem mais prioridade sobre a vida deles do que a própria palavra de Deus. Então quer dizer que tradição não é necessariamente uma coisa ruim, mas quando ela está acima da palavra de Deus na nossa vida, ela se torna uma coisa ruim. Está comigo? O dicionário define tradição como um padrão de pensamento, ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Isso é o significado de tradição no dicionário, né? Um certo padrão de pensamento ou comportamento que passa de pais para filhos, geração após geração, né? Tem tantas historinhas aí a respeito de tradição, né? Às vezes as pessoas não param para perguntar por que daquilo. Tem uma historinha muito antiga que uma vez me contaram, que tinha uma mulher jovem, e ela fazia o prato ela costumava assar um peixe, né? Conforme aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e eles tinham o costume de cortar a cabeça e cortar o rabo do peixe. E ela fez aquela maneira, né, de preparar o peixe, como aprendeu com a sua mãe, como aprendeu com a sua avó. E quando ela foi servir à mesa, aquelas pessoas que ela estava recebendo para aquela janta, para aquele almoço, perguntaram para ela: mas por que você corta a cabeça do peixe e corta o rabo do peixe? E ela nunca parou para pensar por que ela fazia aquilo. E aí disse: boa pergunta, aprendi assim com a minha mãe, né? E aí então aquilo despertou uma curiosidade com ela. Ela foi perguntar para a mãe dela, e a mãe dela disse: não sei, eu aprendi com a minha mãe. E a mãe dela era viva, ela foi perguntar para a mãe: mãe, por que você faz assim? Ela falou assim: é porque o forno, quando eu assava, o peixe era muito pequeno, e a forma era muito pequena, não cabia o rabo e o peixe, então eu cortava. Então tem coisas que nós trazemos para a nossa vida como tradição, e nós não sabemos por que aquilo é feito. E trazendo isso para dentro da igreja, tem muitas coisas que nós cristãos trazemos para dentro da nossa vida, às vezes porque nossos pais faziam, porque nossos avós faziam, e não nos perguntamos: por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? E às vezes fazemos coisas que vão contra a palavra de Deus, sem perceber, porque estamos acostumados naquela tradição, e aquilo já está impregnado na nossa mente, amém? Então temos que cuidar na nossa vida, olhar, né? Assim como Jesus repreendeu aqueles fariseus, a palavra é viva, é para hoje, para nós aqui. Será que nós não estamos fazendo coisas também que estão fazendo com que a palavra de Deus seja invalidada em alguns pontos na nossa vida? Perguntas que nós devemos nos fazer, amém? Deixar o Espírito Santo responder dentro do nosso coração. Nós temos que nos certificar que aquilo que nós entendemos como verdade da palavra de Deus, realmente está na Bíblia, realmente é a verdade da palavra de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Lendo a palavra, nós vamos ver hoje aí com o Espírito Santo, como fazer tudo isso, e se apropriar das verdades da palavra de Deus, porque muitas vezes nós temos tantos achismos, né? Eu acho que isso não tem problema nenhum. Você já falou isso alguma vez? Já falei muitas vezes na vida. Eu acho que isso não tem problema nenhum, e de repente eu vou lá na Bíblia, né, estou ali na minha leitura, e o Espírito Santo, né, acende uma luz vermelha. Está vendo aquele teu acho lá?
Eu quero te dizer, você não deve achar mais isso não, você deve ter certeza que você está errado. Se arrependa, né? Mude este caminho na sua vida, né? Então, tradições, filosofias do homem, às vezes nos levam a errar o alvo. Jesus, ele declarou que era inútil que aqueles homens o adorassem, porque eles tinham fé apenas nas suas tradições, nesses ensinamentos, né? Nós precisamos estar de olho para desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Deus, intimidade com Deus, aquilo que eu falei lá no começo. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e vê essa pessoa mais espiritual que eu, tem um relacionamento mais íntimo. Talvez muitas coisas que ela achava foram caindo da sua vida e foram entrando a verdade da palavra de Deus. E eu quero compartilhar algumas coisas contigo antes de entrarmos nos 3 níveis, para servir como uma base para que você possa formar um pensamento que é necessário para nós chegarmos lá. Amém? Está comigo? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo é: o Espírito Santo é o nosso professor supremo. Amém? O Espírito Santo é o nosso professor supremo. Pastora Marilene, ela, na primeira mensagem, na semana passada, ela afirmou que o Espírito Santo é uma pessoa. Talvez essa afirmação já era verdade na sua vida, talvez foi uma revelação na sua vida, descobrir que Ele é uma pessoa. Ou talvez até você sabia, mas não tinha essa coisa de você perceber, não só saber, mas perceber que Ele está ali contigo, que o Espírito Santo está conosco o tempo todo. E isto foi uma das coisas mais importantes que eu descobri no processo da minha conversão, no início da caminhada da fé, foi que o Espírito Santo é uma pessoa. E isso mudou totalmente a minha forma de me relacionar com Deus. Um livro que eu me recordo que ajudou nesse processo, um livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E ele conta ali, né, a experiência que ele teve com o Espírito Santo. E ele se sentava cada manhã com o Espírito Santo e dizia: bom dia Espírito Santo. E aí eles tinham a comunhão, ele e o Espírito Santo ali. Ele enxergava o Espírito Santo ao lado dele, mesmo não podendo ver com os olhos físicos. E aí eles tinham uma conversa, e aquilo me impactou muito. Eu desejei muito aquilo. Mas antes de eu conhecer o Espírito Santo como uma pessoa, eu achava a leitura da Bíblia muito chata. Eu achava uma coisa assim, entediante, horrível. Eu não conseguia ler um capítulo inteiro num dia da Bíblia, vamos dizer assim. Eu não conseguia pegar e estudar a Bíblia. Eu amava a Deus, amava de todo o meu coração, mas eu não conseguia entender como que aquelas histórias que estavam ali, aqueles relatos, aqueles textos podiam se aplicar na minha vida hoje. Eu lia e parecia uma história antiga. Eu lia e aquilo não entrava no meu coração, não saltava como uma verdade, porque eu não reconhecia o Espírito Santo como uma pessoa, como um professor, para me ensinar a palavra, para me revelar a palavra. Eu não pedia para Ele fazer parte do meu momento de leitura da palavra. Eu não pedia para Ele estar ali me ensinando, me mostrando aquilo que Deus havia o inspirado, porque a palavra foi inspirada por Deus ao Espírito Santo e dada aos homens. Então Ele recebeu de Deus para inspirar os homens. Eu achava que o Espírito Santo, Ele servia só para orar em língua. O batismo do Espírito Santo, orar em línguas estranhas, né? Aquelas coisas que nós temos nos retiros, né? Que dá aquela gente caindo para um lado, gente caindo para o outro, e é riso, é gargalhada, é cura, pessoas sendo quebrantadas de uma forma sobrenatural. Eu achava que o Espírito Santo só se manifestava ali, que essa era a manifestação única do Espírito Santo, era o único contato dele com os cristãos. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu estava enganado. Estava seguindo percepções, pensamentos, baseados em coisas que eu via, que eu ouvia por aí, mas não baseados na revelação da palavra de Deus para o meu coração. Mas quando eu reconheci Ele como uma pessoa, quando eu enxerguei Ele como uma pessoa, Ele começou a revelar a palavra no meu coração.
E eu comecei a ler a palavra e comecei a encontrar vida. Através da revelação dele, a Bíblia se torna muito mais do que meras palavras. Muito mais do que meras palavras. Da morte vem a vida. E em 2 Coríntios 3,6 diz assim: é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Porque a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você não encontra a vida. Mas se você lê com o Espírito Santo, ali está a vida. Eu me lembro do testemunho da pastora Sueli, no tempo da conversão dela. Pastora Sueli, para quem não sabe, é a minha pastora lá de Porto Belo, minha discipuladora da pastora Marilene também. E desde o início da nossa caminhada na fé, ela cuida de nós. E o testemunho dela, da conversão, ela era uma católica carismática. E lá na igreja, ela começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia e ela conheceu o Espírito Santo na Bíblia. E ela entendeu que o Espírito Santo era um professor supremo. E ela começou a ler a Bíblia, sem ninguém ensinando ela, só o Espírito Santo. E ela começou a ter revelação da verdade. Começou a ter revelação da verdade. E a verdade foi libertando ela de tantos julgos, de tantas coisas que existiam no interior dela. E ela não conseguiu ficar, foi tamanho o impacto na vida dela, que ela não conseguiu ficar sozinha. Ela chamou as amigas, os amigos que conhecia e começou a estudar a Bíblia com essas pessoas que faziam parte do grupo. E aquilo se tornou uma proporção tão grande. Eles eram conhecidos na cidade de Matelândia como o grupo, né? Era como se fosse uma seita, né? Aquele lugar lá as pessoas iam. Aí eles contam para nós, né, que aí deu um maior rebuliço na igreja aquele negócio, né? A igreja que eles pertenciam, né? E aí eles mandavam uma pessoa da igreja lá na reunião lá para saber o que estava acontecendo. E aquela pessoa aí não voltava mais para contar a história. E aí assim foi indo, até que aquele mover do Espírito Santo impactando as vidas e mostrando a revelação pura da palavra de Deus. Ela culminou, né, não por vontade de Deus, mas por vontade de Deus, no surgimento da igreja, a verdade que liberta. Aí é por causa daquele dia lá, por causa daquela mulher que resolveu abrir a Bíblia e conhecer o Espírito Santo ali na palavra. Hoje são mais quase 30 igrejas espalhadas no Brasil. Uma multidão de pessoas conhecendo a Deus e tendo a revelação do Espírito Santo. Mas por causa de um dia, alguém se dedicou. E essa pessoa pode ser você. Ser essa pessoa que o Espírito Santo vai acender uma chama tão grande que não vai parar em você, que você vai contaminar as pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos. E se tiver algum fofoqueiro que fofoque e mande alguém lá ver, essa pessoa vai lá e não volta mais, né? Vai lá e fica, não sai mais, né? Então isso foi a experiência que nós vimos ali desse professor, algo maravilhoso. Isso também aconteceu na minha vida. A nova aliança ela é revelada pelo Espírito Santo. Nós só podemos compreender a salvação, a aliança, o convencimento do pecado, se o Espírito Santo, esse maravilhoso professor, estiver ali conosco, né? Segundo ponto, ele deseja uma amizade profunda contigo. Amém? Ele é o professor supremo e ele deseja uma amizade profunda. O objetivo final da comunhão com o Espírito é, sim, uma amizade profunda e pessoal. São experiências suas com o Espírito Santo. Não é o que o pastor conta aqui na frente, não é o que a pastora conta, não é o que o líder do PG conta, não. É você vivendo uma comunhão com o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo quer ter esse tipo de relacionamento contigo, ser amigo. Você tem pessoas que são super amigas suas, que você conta tudo para elas. Você tem isso na sua vida? Quantos aqui tem pessoas que você abre o coração? Poucas pessoas. Que tem pessoas que abrem o coração. Se não tem o Espírito Santo, essa pessoa, para você abrir o seu coração.
Eu ia dizer que no mesmo nível que você abre o coração para o seu amigo, você pode abrir ainda mais profundo para o Espírito Santo, poder falar de todas as coisas com Ele. Ele quer ser o seu melhor amigo e não qualquer amigo. Tiago 4,5 diz assim: o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Jesus fez um Espírito habitar em nós, e esse Espírito que habita em nós, Ele anseia por nós até o ciúme. Não é lindo isso? O Espírito, Ele está ali querendo ter uma intimidade conosco, Ele está ali querendo ter algo mais profundo conosco. E a que ponto que o Espírito anseia? Até o ciúme. Ele sente ciúme de você. Ele sente ciúme de você quando você vai fazer outras coisas e prefere fazer outras coisas e não estar com Ele. Quando você marca um encontro com Ele, você não comparece. Isso significa que Ele não vai tolerar que nós tenhamos outros pretendentes a não ser Ele. Um versículo antes eu li Tiago 4,5, Tiago 4,4, fala assim: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Inimizade no dicionário diz assim: um sentimento ou uma condição de hostilidade, ódio, má vontade, animosidade. Palavras fortes, né? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Por que será que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por que a palavra diz isso? Porque a amizade com o mundo é a luxúria da carne. A amizade com o mundo é dar vazão àquela busca egoísta e incansável pelo ganho, pelo status, pela posição, pelo pecado. É o desejo do nosso ser carnal. Quando nós invertemos as coisas, podemos até estar fazendo coisas boas, trabalhando muito, mas do jeito errado, com o foco errado, com a honra errada, buscando coisas que enchem o nosso ego, para dizer eu sou, eu posso, eu visto uma roupa de marca, eu tenho o carro do ano, eu. E às vezes isso, para alguns níveis de relacionamento com Deus, isso se torna pecado. Quanto mais você sobe, mais coisas você vai entregando. E você vai buscando um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Estão erradas essas coisas? Está errado você usar roupa de marca? Não. Está errado você ter um carro 0 quilômetro, do melhor modelo? Não, não está errado. Desde que isso não seja o foco da sua vida, seja a consequência do foco da sua vida, seja a consequência de Deus estar te abençoando, porque você tem sido fiel a Ele e íntimo dEle, não tem problema nenhum. Deus ama abençoar os seus filhos. O Espírito Santo sabe que a nossa busca focada nas coisas do mundo, na verdade, só vai nos levar à futilidade, ao vazio interior, aquilo que realmente não é para nós. Esse nosso Deus é ciumento. Ele odeia quando nós flertamos com as coisas do mundo, mas Ele não faz isso por ódio a nós, mas sim por amor a nós. Por amor a nós, porque Ele sabe qual é o fim dessas coisas. Assim como nós, quem é pai aqui sabe, às vezes o filho se acha já maduro e quer fazer algumas coisas que nós sabemos qual é que é o fim daquilo. Nós sabemos que vai dar errado, não faz sentido. E aí a gente às vezes até quer aconselhar, mas fica assim, e o filho não recebe, mas fica com o coração apertado, porque você sabe que aquilo vai ser um caminho ruim. Assim é Deus conosco, Ele sabe quando nós pegamos um caminho errado, e Ele fica entristecido. A Trindade, ela tem só um propósito. Deus anseia por ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com cada um de nós. Amém? Terceiro ponto. O Espírito Santo é um cavalheiro silencioso. Ele é um cavalheiro silencioso.
Uma coisa que eu aprendi com o tempo sobre o Espírito Santo é que Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai impor a sua vontade sobre nós. Nunca. Ele nunca vai vir e impor ou obrigar a gente a fazer alguma coisa. Se nós nos recusamos a ter compromisso com Ele, Ele simplesmente vai ficar em silêncio. Ele vai ficar ali. Porque se nós estamos em Cristo, Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco. Amém? Mas Ele pode ficar conosco em silêncio. Nós somos responsáveis, diga eu sou responsável, por dar o primeiro passo. Você é responsável por dar o primeiro passo na direção dEle e buscar um relacionamento. Nós temos que entrar, nós temos que ir intencionalmente, diga intencional. Nós temos que ter essa atitude intencional de ter comunhão com Ele. Isso não vai acontecer ao acaso. Um modo mais simples, o maior convite de todos os tempos tem sido estendido a você. Ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Mas só depende de você aceitar. Você é convidado por Ele, mas Ele não vai te obrigar a nada. E essa verdade é desconhecida por muitos cristãos. Às vezes eu ouço comentários do tipo: por que Deus não fala comigo? Eu nunca ouvi Deus falando. Eu nunca percebi a voz de Deus no meu interior. Sabe, talvez você não esteja buscando comunhão com Ele. Talvez o nível de relacionamento que nós vamos ver em seguida, que você está buscando com Deus, não é um nível de relacionamento no qual Ele vai falar contigo. Talvez os seus ouvidos estejam surdos para ouvir a voz dEle. Talvez você não tenha buscado falar com Ele como a palavra nos ensina. Talvez você esteja como aqueles fariseus, fazendo algo que faz com que anule o poder da palavra sobre a sua vida. E eu encorajo, repito, a você a buscar intencionalmente essa maneira ativa de comunhão com o Espírito Santo. E você vai se impressionar como Ele responde. Ele é um cavalheiro. Ele fica quietinho lá no canto dele. Mas quando você começar a falar com Ele, você vai ouvir Ele falando contigo. Amém? Quarto ponto. Crendo como Tomé. Tem algo para nós aprendermos com Tomé. Se você quiser abrir a sua Bíblia, João capítulo 20. Versículo 25. Até o 29. É um texto bem conhecido da palavra de Deus. Até mesmo os populares que não leem muito a Bíblia conhecem essa passagem, né? Pelo menos pelo ditado popular. Diz assim, versículo 25 a seguir: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas eu lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: preste atenção, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creiam. Esse cara aí, o Tomé, ficou famoso, né, por essa passagem, né? Alguns até dizem: eu sou como Tomé. Eu só acredito vendo, né? Tenho que encostar para acreditar. Então, às vezes a gente fala isso. Eu já falei algumas vezes: eu sou crente da Tomé, eu só acredito vendo. A gente usa essa expressão. Mas existe algo que eu gostaria de abordar com você aqui, nesse versículo 29 desse texto, onde Jesus disse para ele: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.
Sabe, aquilo que parece ser um puxão de orelha para Tomé, na verdade é uma declaração poderosa e profunda sobre o nível de intimidade que podemos ter com Deus. Jesus, ele não estava repreendendo Tomé, ele estava simplesmente declarando um fato. É um fato. Jesus estava dizendo: o nível de intimidade disponível para aqueles que me conhecem pelo meu Espírito é muito maior do que os que me conhecem no sentido físico. E isso é a mensagem principal da ministração de hoje. 3 níveis de relacionamento com o Espírito. O primeiro deles é nível físico. O segundo, nível da alma. E o terceiro, nível espiritual. Nível 1, nível 2, nível 3. Amém? Então, primeiro, nível físico, nível 1. Este é o mais baixo nível, é um nível superficial. E muitos relacionamentos românticos, relacionamentos entre um homem e uma mulher, eles começam assim, num pensamento de um olhando para o outro, às vezes na distância, dizendo como ela é bonita, ou como ele é bonito. E aí começa um relacionamento nesse nível físico, pela beleza. E aí tem aquele pensamento, talvez a gente devesse se conhecer, sair juntos às vezes, né? E esse tipo de relacionamento, se ele permanecer nesse nível, depois de se conhecerem, eles então, por causa dessa atração física que há entre os dois, eles não partirem para entender o fato de que se eles não se dão bem, não tem por que dar o próximo passo. Se não conseguem compartilhar o coração um com o outro, não tem como dar o próximo passo e ir para um casamento. E quando fazem isso, muitas vezes esse casamento, ele não dura muito tempo. Ele tropeça em tantas outras coisas, mas se o casal aprender e for para o nível seguinte, eles têm chance de sucesso. Eles têm chance de seguir. Muitos ficam tendo relacionamentos durante muito tempo da sua vida só no nível 1. Nunca chegam a um nível maior do que o nível 1. Nunca se casam, por quê? Porque a satisfação está só no olhar, está só nas coisas que os olhos podem ver, não há profundidade, não há uma entrega, não há algo mais profundo. E se não descobrir um caminho de conexão profunda, mais profunda do que isso, a mulher vai ficar frustrada, o homem vai ficar frustrado. Já num relacionamento físico com Deus, é possível ter isso, pastor? É possível ter um nível de relacionamento físico com Deus. Como que é isso, pastor? Bom, é aquela pessoa, por exemplo, que vai na igreja apenas buscando uma satisfação pessoal, buscando, atraído talvez por algo que Deus possa dar para ele. Estou endividado, então eu vou procurar Deus, porque Deus me dá prosperidade, então eu vou pagar minhas dívidas, vou sair desse problemão que eu estou enfrentando. Mas ele tem um nível físico de relacionamento. Assim que ele resolve o seu problema, ele abandona Deus. Isso é um nível físico de relacionamento com Deus. Prosperidade, bens materiais, bênçãos, uma vida sem problemas, sem lutas. Eu vou para a igreja, conhecia Jesus, agora é só alegria. Isso é o nível físico, não sabe nada, né? Inocente. Não sabe nada. E às vezes colocam Deus contra a parede, fazem suas exigências. Deus, você tem que me servir. Eu estou aqui, estou sendo fiel. Me sirva, Deus. E aí Deus não responde. E a pessoa fica muito brava. Sai da igreja. Sai da igreja, sai do relacionamento com Deus. As aflições chegam, e a pessoa vai embora. E Jesus, ele exorta alguns dos seus seguidores. Logo em seguida a multiplicação dos pães. Está em João 6, 24 ao 26, e diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, isso ali no lugar onde foram multiplicados os pães, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui,
E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tem muita gente atrás de pão, mas não quer Jesus de verdade. Você pode viver a sua vida inteira num relacionamento nível 1, mas eu te aconselho a buscar mais, amém? O nível 2, o nível da alma. O próximo nível de relacionamento é este, da alma, ou da personalidade de uma pessoa. Esse é um nível de relacionamento que a gente pode ver na Bíblia, no caso entre Davi e Jonatas. A história dos dois. 1 Samuel 18:1 diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Um amor de amizade tão profundo, que aqui fala, fala de um amor. E no texto de 2 Samuel 1:26 aparece recíproca, porque também Davi, ele tinha um amor de ligação de alma com relação a Jonatas. E quando Jonatas foi morto, Davi, ele expressou o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. É bem estranho esse texto, se você não tem uma percepção espiritual do que está acontecendo aqui. Tem até alguns aí que deturpam esse texto para entender outras coisas. Mas aqui Davi, ele estava falando não sobre um relacionamento físico em relação a Jonatas. Não havia uma atração física entre eles, mas existia uma conexão de alma entre os dois, completamente livre de qualquer aspecto físico. Eu lembro de quando eu conheci a pastora Marilene. Eu sei que o meu interesse por ela, por primeiro, foi físico. Eu achava ela muito linda, acho até hoje, Mas aquilo que nos uniu foi um relacionamento mais profundo. Foi um relacionamento de amizade. Nós nos tornamos amigos de ligar a alma, antes de nós vermos que existia algo mais entre nós. Eu já namorava com ela há muito tempo, mas ela levou bem mais tempo para namorar comigo. Mas foi assim, nós ligamos a nossa alma um com o outro. Nós não conhecíamos a palavra naquele, mas eu percebi, enquanto eu estava preparando essa mensagem, que assim foi. Nós tivemos uma ligação de alma. A ligação de alma, ela tem o lado positivo, mas ela não é suficiente. Porque nessa ligação mais profunda, até mesmo Davi falando do amor das mulheres, quando nós falamos de um relacionamento com Deus, no nível da alma, ele está uns passos à frente do nível físico, mas o nível da alma é o nível das emoções. O nível da alma, ele pode flutuar de acordo com as nossas emoções. Nós podemos estar bem no relacionamento com Deus ou mal, bem no relacionamento marido e mulher ou mal, baseado em como estão os nossos sentimentos um a respeito do outro. E aí, quando nós temos um relacionamento com Deus na base da alma, muitas vezes nós começamos a servir a Deus, viramos só servos, deixamos de ser filhos, fazer boas ações. E lá no nosso fundo, porque esse amor de alma, ele espera uma reciprocidade. Eu te dou, você me dá algo em troca. Mas aí de repente aquilo que você quer em troca, Deus não te dá. E nós voltamos lá no nível físico, Aí, por causa das emoções, por causa desse nível de alma, acontece muitas vezes das pessoas abandonarem a Deus, ficarem de mal com Deus. Uma parte desses cristãos que tem um relacionamento com Deus a nível de alma, ou com o Espírito Santo a nível de alma, ele acaba abandonando a igreja. Ou se permanece na igreja, se torna um crente reclamão. Já viu crente reclamão? Tudo não está bom,
tudo é difícil, tudo é sofrido demais, não há paixão, não há fogo, não há vida, não há testemunho na sua vida, não há testemunho novo, novidade. Talvez ele tenha o testemunho lá do tempo da conversão dele, mas hoje não tem mais. E o Espírito, ele é novidade de vida todos os dias para a nossa vida, quando nós temos um relacionamento mais profundo. E esse relacionamento acaba então com intimidade limitada, por não conhecer o próximo nível. Diga, o próximo nível. É esse que nós devemos ir. O nível mais alto de relacionamento. O nível espiritual. É esse o nível que Jesus estava se referindo na sua conversa com Tomé. Jesus está dizendo para ele, olha, tem aqueles que vão crer sem ver. Paulo foi um cara que creu sem ver. Paulo escreveu essa verdade, 1 Coríntios 2,11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Em outras palavras, você não pode conhecer verdadeiros pensamentos de uma pessoa, as verdadeiras motivações de alguém, a menos que esteja conectado com o espírito dele. Em qualquer relacionamento assim, a comunhão da palavra que nós temos no Espírito Santo, para nós desenvolvermos um nível mais profundo, nós precisamos estar conectados com Ele. Ele está aqui dentro de nós, mas não necessariamente nós estamos conectados com Ele num nível profundo. Amém? E tudo que eu desejo, ministrando essa palavra para você hoje, é que você esteja em sintonia com o Espírito Santo. Sintonia com o Espírito Santo, sabe? Porque por mais que eu possa falar aqui, posso falar tantas coisas, se você não estiver em sintonia com o Espírito Santo, você vai receber os primeiros 15 minutos, e depois vai virar blá, 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 blá. Mas se o Espírito Santo estiver aí, você vai receber as verdades. Eu não sei se eu consegui ser claro. Como se você tivesse duas antenas, para captar o sinal daquilo que eu estou falando aqui para você. Uma das antenas é analógica, daquela que dá os chuviscos, aquelas de antigamente. E a outra é a digital. A digital ela recebe muito mais informações. A digital ela recebe não só as palavras que o pastor está falando, mas ela recebe lá no segundo canal de áudio, ela recebe lá a mensagem do Espírito Santo que está sendo comunicada para a sua vida. Quando você está recebendo num sinal, como um sinal digital, com essa antena digital, você recebe, muitas vezes, ministração de coisas que eu nem preguei, mas o Espírito Santo está aí, te falando, porque eu falo uma coisa, o Espírito Santo já move você numa outra. Esse é um nível de relacionamento mais alto. Desejo ligar essa segunda antena. Duas pessoas ouvem a mesma mensagem, mas uma não teve nenhum toque, e a outra saiu dali transformada. Por quê? Porque recebeu no Espírito. Aqui está saindo a voz do pastor, homem, mas está saindo aqui o poder do Espírito. Através do meu espírito, conectado com o Espírito Santo, eu me conecto com o teu espírito, que está conectado com o Espírito Santo. Amém? A diferença entre essas duas pessoas não é a qualidade do pastor, é a qualidade da antena. Amém? Quando nós estamos sintonizados do jeito certo, quando nós vamos ler a Bíblia, aquela letra salta diante dos nossos olhos, e de repente você vai lá e está lendo a palavra e você começa a chorar e você não sabe por quê. Você sente um sentimento tão profundo no seu coração, você vai lá, e lê na Bíblia lá, você lê Jesus chorou. Está lá naquele texto onde Jesus ressuscita Lázaro, e lá naquele momento Jesus chora, e o Espírito Santo que está ali conectado contigo, ele diz, não é só Lázaro que estava morto, você também estava. Você também estava morto e você recebe aquela verdade. E entende por que Jesus chorou. E aí você chora também.
E o Espírito Santo vai te falando mais coisas, ele vai dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala aquilo para Lázaro, mas o Espírito Santo torna aquela verdade tão verdadeira na sua vida, não só lá naquela história, mas você vê o Espírito Santo falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você entende isso, e você chora mais ainda na presença de Deus. Você passa a ter uma revelação mais profunda quando você alcança esse nível. Quando não nos conectamos no nível de espírito, conseguimos captar apenas a informação a nível intelectual. Só no intelecto, só aqui na mente. Aprendo, né? Você pode fazer uma faculdade de teologia e não conhecer a Deus. Conhece a Bíblia inteira, sabe quem escreveu cada livro da Bíblia, que época que foi escrito, quem são os profetas contemporâneos de cada um, qual a história que está ali, mas não conhece o Espírito Santo, aquele que revela a palavra. Quero chamar o louvor para estar subindo. Eu estava falando para vocês a respeito de Paulo. Paulo foi um homem que conheceu a Jesus, depois de Jesus ter morrido e ter subido aos céus. Um dia ele teve um encontro com Deus. Se Jesus já estava sentado à direita do Pai, ele teve um encontro com o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que revelou para ele todas as coisas. Se você parar para pensar e analisar, Paulo, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito, instruções para a igreja. E ele está na Grécia, Atos capítulo 17, e ele está lá fazendo uma pregação de uma forma muito eloquente para aquelas pessoas que estavam lá. Naquele lugar, em Atenas, existia imagens, templos de adoração para todos os deuses que você pudesse imaginar. As imagens de idolatria que existiam naquela época, eles tinham uma imagem naquele lugar. Eles tinham uma imagem para não desagradar algum Deus que por acaso eles não conhecessem. Tinha uma imagem lá, um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo chegou para eles e começou a falar desse Deus. E ele fala em Atos capítulo 17, versículo 32, e diz assim a palavra: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, aquelas pessoas que estavam ouvindo, alguns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, dentre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Dâmaris, e com eles outros. O problema não estava no emissor da mensagem, mas em quem estava recebendo. Muitos daquela multidão talvez não se conectaram com o Espírito, não perceberam o Espírito Santo ali naquele lugar, e nunca tiveram suas vidas mudadas, nunca buscaram algo mais. Mas a Bíblia fala de alguns que estavam conectados. Experimente o nível de relacionamento mais profundo com Ele. O nível mais profundo de relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você já tenha percebido o quanto a gente se cansa facilmente com algumas coisas. Compra um carro, logo já cansa daquele carro. Uma casa, com o tempo você enjoa daquela casa. A nossa natureza, roupa nem se fala, né? A gente enjoa de usar essa roupa, estou cansado de usar essa camiseta. A gente se cansa muito fácil das coisas, porque elas estão no nível físico. A natureza da carne, ela nunca será redimida, a não ser quando nós recebemos o corpo glorificado. A carne está fadada à morte, a apodrecer.
é um lugar temporário, é só uma habitação para o nosso espírito. Ela não tem profundidade, ela vai passar. Nós não podemos conhecer a Deus separados do seu Espírito. Você só vai descobrir um nível de intimidade com Deus quando você reconhecer que você precisa dar o primeiro passo, ir ao encontro dele e dizer: Espírito Santo, eu quero mais contigo. Eu também quero ser o teu amigo. Eu também quero você na minha vida desse jeito que você quer estar. Eu preciso de ti. Me ensina da tua palavra. Quando eu abrir a Bíblia aqui, Espírito Santo me mostra. Eu preciso revelação, eu preciso saber quem tu és, eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso dessa transformação na minha vida, Espírito Santo. Eu não posso viver separado de ti. E você vai dar passos para isso. Como que eu faço, pastor? Você precisa ler a Bíblia com ele. Você precisa orar com ele. Com ele, não para ele, com ele. A sua oração vai sair da terra e vai alcançar o céu, porque é ele que nos liga com Deus. Ele é o nosso canal aqui na terra para chegar a Jesus. Jesus foi e enviou o seu Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 18 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, uma face descoberta, ou seja, sem o véu, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você quer mais do Espírito Santo? Participe dos devocionais. Vai lá. Sabe, essa minissérie, ela tem algo que você recebe aqui na igreja, mas aqueles que querem um nível mais profundo, vão lá nos devocionais. E todo dia alcança um nível mais profundo de intimidade com Deus. Dão passos intencionais. Se talvez você parasse para meditar um momento aqui, fosse orar para Deus, diria para você orar e pedindo para Deus tirar toda a atitude na sua mente que resista ao Espírito Santo como pessoa. Porque quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, você entende que você entristece ele. Você não pode entristecer o poder de Deus, mas você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode deixar ele de lado como pessoa. João 4,24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Vamos orar. Pode apagar as luzes, por favor. Espírito Santo, Tu que és o nosso amigo, nós queremos declarar nessa noite. Se você concorda com a minha oração, você pode dizer amém para aquilo que eu for dizendo no seu coração. Espírito Santo, nós te reconhecemos como pessoa, como amigo. Te desejamos como amigo, como o melhor amigo, precisamos de Ti. Espírito Santo, eu desejo ter uma intimidade contigo num nível mais alto. Espírito Santo, eu percebo, eu sei, eu entendo que sem você nós não somos nada. Sem você nós não podemos fazer nada. Espírito Santo,
Eu rejeito toda a tradição humana que seja contrária à tua verdade, Espírito Santo. E eu peço, revela a tua verdade na minha vida. Limpa, Espírito Santo, todo engano que possa estar enraizado no meu ser. Coisas que eu faça e que eu nem percebo, Espírito Santo, me mostra. Me mostra a verdade, como eu devo me relacionar contigo. Espírito Santo, me leva mais profundo. Me leva para mais alto. Espírito Santo, eu quero provar da tua presença, não de qualquer jeito. Quero provar da tua presença como os primeiros cristãos provaram. Eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao primeiro amor. Espírito Santo, queremos a tua presença em nós. Sopra em nós, Espírito Santo. Sopra, sopra da tua presença. Queremos subir de nível. Queremos declarar isso a ti, Espírito Santo. Só você me convence do pecado. Só você me convenceu da morte, da perdição, de que eu era um pecador. E eu pude tomar uma decisão na minha vida de arrependimento, de tomar um passo de fé. Espírito Santo, nos perdoa por negligenciar a sua presença nas nossas vidas. Espírito Santo, me perdoa por te deixar de lado. E eu te peço, Espírito Santo, faz de novo. Faz de novo. Nós queremos ver a tua presença manifesta nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Se você quiser, aí onde você está, você pode declarar uma canção, não só de palavras, mas de espírito. Clame a Ele agora. Faz de novo, Espírito Santo. Faz os teus milagres no nosso meio. Move-te no nosso meio de forma sobrenatural. Vem com o peso da tua glória aqui neste lugar, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Nos alegramos com a tua presença, Espírito.
Ele quer ser teu amigo. Ele é um cavalheiro. Ele tem ciúme de você. Ele quer um relacionamento mais profundo contigo. É tempo de buscar santidade. É tempo de provar do poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele.